Vamos lá, galera. Começando a nossa aula, a gente vai começar falando sobre ecologia. Tudo dentro da biologia, a gente tem uma definição inicial, né, do tema. Então, a própria biologia, né, nada mais é do que o estudo da vida, né, bio, vida, logia, estudo. Então, tudo que tem logia significa estudo. Então, no caso da ecologia, significa estudo da casa. Eco significa casa. O que seria esse estudo da casa? Né? Seria um estudo das relações entre os seres vivos e o meio em que a gente vive. Então, essa casa seria o nosso meio ambiente. Tá? Então, esse é o estudo da ecologia. O estudo da ecologia é muito abrangente, né? Existem muitos tópicos diferentes, mas está tudo muito interligado. Nada está solto, nada está perdido aí uma coisa da outra. Tá? A gente tem uma importância muito grande, né? Cada vez mais. Hoje, alguns temas que estão sendo mais trabalhados sobre essa racionalização do desmatamento, né? Isso, toda hora tem alguma coisa na TV sobre isso, e a exploração dos recursos naturais, né? Para a construção de hidrelétricas, termoelétricas, mineradores e tudo mais. Controle da poluição urbana, né? Um problema grave, não só ambiental, mas de saúde pública. E controle do crescimento das populações. E quando a gente fala isso, a gente está falando de população de qualquer grupo de ser vivo, né? Não é só da população humana. Essa aula primeira, ela é uma aula muito conceitual, né? Então, mas são conceitos que vocês vão precisar saber para tudo sempre. Então, qualquer outra aula de ecologia que eu venha falar aqui, vocês já precisam estar com esses conceitos na cabeça, tá? Bom, o primeiro conceito que a gente fala, né, quando a gente está falando aqui a ecologia, o estudo dessa interação, né, entre seres e meio, quem são esses seres, né? O que define indivíduos como sendo de uma mesma espécie? Então, são indivíduos que compartilham das mesmas características, que são muitas, né, físicas, fisiológicas, anatômicas, comportamentais e genéticas. Então, a gente tem características muito semelhantes de outros indivíduos da nossa mesma espécie. E, além disso, né, a gente também é capaz de reproduzir entre nós e gerar descendente fértil. Então, esse conceito é dividido em duas partes, né? Essa parte de compartilhar as mesmas características e a outra de ser capaz de reproduzir entre si e gerar descendente fértil. Quando a gente tem cruzamento de espécies diferentes, né, existe essa possibilidade, quando indivíduos são aparentados de alguma maneira, esses indivíduos geram os híbridos, né? Um animal, por exemplo, híbrido, é um indivíduo que é resultante do cruzamento entre duas espécies diferentes. E esse animal híbrido, ele não é fértil, tá? Então, o cruzamento da égua com o jumento, que são espécies diferentes, gera a mula ou o burro, que são inférteis, tá? Vários indivíduos da mesma espécie juntas formam uma população, tá? Então, a população nada mais é do que o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, né? Então, nós aqui que somos Homo sapiens sapiens, vários Homo sapiens sapiens juntos formam uma população. Várias populações diferentes juntas formam uma comunidade ou biocenose. Comunidade é o termo mais comum da gente visualizar por aí, tá? Então, se a gente estivesse em sala de aula e eu perguntasse para vocês, aqui na sala nós somos uma comunidade, né? Muitos dizem, não, a gente é uma população, só tem a gente aqui. Não, né? Teremos nós, seres humanos, teremos mosquitos, cupim, né? Piolho, sei lá, né? Indivíduos que a gente não vê exatamente, né? Então, existem seres macroscópicos, microscópicos, então a gente sempre faz parte de uma comunidade. Ninguém está nunca sozinho num mesmo tipo de ambiente, tá? E o ecossistema, essa interação entre o meio vivo e o não vivo. Vocês vão entender já já o que é esse meio não vivo. A biosfera nada mais é do que o conjunto formado por todos os ecossistemas, né? Se a gente olhar aquele globo terrestre tradicional das aulas de geografia, por exemplo, né, que tem em muitas escolas, aquilo tudo ali é a nossa biosfera. Nossa biosfera nada mais é do que a Terra, né, do que o planeta em si. O habitat é o local onde as espécies se encontram, né? É o local físico de moradia, de residência dos indivíduos, né? O habitat das formigas é num formigueiro, né? O habitat dos peixes são nos lagos ou nos rios, né? Ou no mar. O habitat de determinados indivíduos é na savana africana, né? Por exemplo, né? De um leão.
Então, é o local mesmo de residência de moradia dos indivíduos. E o nicho ecológico é o papel desempenhado por uma espécie no seu ecossistema. Trata-se do tipo e modo de alimentação, abrigo, reprodução, bem como sua influência no meio em que vive. Então, a gente costuma dizer que o nicho ecológico é o papel, é a função desse indivíduo no seu habitat. Então, por exemplo, eu posso dizer que o indivíduo, pássaros residem numa mesma árvore, tá? Só que eu tenho lá um pássaro que se alimenta de semente, eu tenho outra espécie que se alimenta de folha, eu tenho outra espécie que se alimenta de larva, tá? Então, qual é o habitat desses pássaros? A árvore é a mesma, tá? É o mesmo habitat. Mas o nicho ecológico é diferente, porque cada um está se alimentando de uma coisa diferente, tá? Então, é o papel deles, né? Muitas das vezes está relacionado à alimentação, tá? Então, é comum, já caiu muitas vezes em questão de vestibular, um textinho que fala mais ou menos da vida de alguma espécie, né? Tal animal tem um hábito noturno, se alimenta de animais carnívoros, ele costuma se reproduzir em determinada época do ano. O que isso tudo significa? Isso tudo, essa historinha toda, está relacionada aqui com o conceito de nicho ecológico, que é o papel dele, né? Mostra o hábito dele naquela população ali, naquele habitat propriamente. O modo de alimentação, onde ele mora, qual é o tipo de época do ano que ele se reproduz, isso é nicho ecológico. Potencial biótico, né, a própria expressão faz uma referência, né, capacidade máxima de reprodução de uma espécie, né, o que acontece? Os indivíduos têm a sua capacidade de se reproduzir, né, uma espécie ela pode atingir o seu potencial biótico, né, que é isso? Se reproduzindo, tendo facilidade para se reproduzir, né? Agora, esses indivíduos, né, as espécies, elas não vão se reproduzir eternamente, né? Senão não teria mais espaço para ninguém na Terra. Então, mesmo que muitos indivíduos se reproduzam com uma certa facilidade, outros nem tanto, existe um limite, né? Então, o que vem contra esse potencial biótico? É o que a gente chama de resistência do meio. A resistência do meio é o que o ambiente vai oferecer ao crescimento das populações para que ela não cresça absurdamente e não traga algum problema para o meio, tá? Então, as espécies não crescem sem parar, né? E, ao mesmo tempo, tem alguma coisa que faz com que essas espécies tenham um equilíbrio. Essa resistência do meio pode ser relacionada a fatores naturais, né? Então, eventos naturais, como, por exemplo, erupções vulcânicas, desmatamento, erosão, incêndio. Óbvio, né, que tem disso natural ou antrópico, né? Terremoto, maremoto, tsunami. Isso acaba com alguns indivíduos de determinadas populações quando isso acontece, né? Assim como outros efeitos naturais do dia a dia dos indivíduos, né? As competições, as predações, né? Um animal preda o outro, então isso diminui uma população, talvez aumente uma outra, tá? Então, com isso tudo, os indivíduos não vão crescendo sem parar, né? Sem um limite, né? E tem as ações do homem também, né? Então, tem um incêndio que seja provocado pelo homem, né? Um desmatamento provocado pelo homem. A gente tem também as possibilidades de surgimento de doenças, né? As doenças muitas vezes atingem certos indivíduos, mas não matam toda aquela população, tá? E o princípio de Gauss, Gauss era um ecólogo que dizia que quando duas espécies diferentes habitam o mesmo ambiente, o mesmo lugar, com nichos ecológicos diferentes ou semelhantes, mas principalmente os que têm nichos semelhantes, eles estão sempre em competição, tá? Indivíduos de mesma espécie competem sempre por alimento, por território e por parceiro sexual. Indivíduos de espécies diferentes competem por alimento e por território, não por parceiro sexual, porque são de espécies diferentes. Então, Gauss dizia que todos os indivíduos, de mesma espécie ou não, quando estão juntos, né, eles estão sempre em competição. E isso é claro, tá? E a gente também chama esse princípio de princípio da exclusão competitiva. Como assim? Os indivíduos podem competir a um ponto de que eles consigam se manter vivendo no mesmo ambiente, um em maior quantidade do que o outro, ou uma espécie pode ser superior à outra e ela pode levar a outra espécie a uma exclusão, tá?
pela competição. Os biomas, né, também é um outro conceito, a gente vai ter aula só de bioma. É uma região biogeográfica, vocês aprendem isso na biologia e na geografia, que tem características próprias, né, de vegetação, clima, fauna, flora, cada um com a sua característica, e que tem capacidade de autossustentação. Cada bioma é autossustentável. Ele se sustenta, ele não sustenta nenhum outro bioma, tá? Então, definido pelo IBGE, pelo Ministério do Meio Ambiente, a gente tem esses 6 biomas no Brasil, que são Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampas. Qualquer outro nome que vocês ouçam falar não é bioma, é um ecossistema dentro de algum desses biomas. Por exemplo, praias arenosas, costões rochosos, mangues, né, manguezal, tudo isso, restinga, são ecossistemas dentro da Mata Atlântica, tá? Ecótono é uma região entre biomas. Então, passando o cursor aqui, não sei se eu vou conseguir passar agora. Vocês vão conseguir entender que cada ligação entre um bioma e outro é um ecótono. Então, aqui ó, eu tenho um ecótono que liga a Amazônia ao Cerrado. Aqui eu tenho um ecótono que liga o Cerrado à Caatinga. Tá? Aqui eu tenho um ecótono que liga os Pampas à Mata Atlântica. Tá? O que caracteriza um ecótono? É uma região que tem uma alta biodiversidade. Por quê? Porque ele abriga ali indivíduos que circulam nos 2 biomas diferentes. A gente tem ainda os fatores bióticos e os abióticos. Tá? Os fatores bióticos são os próprios seres vivos em si, né? Que são autótrofos ou heterótrofos. Indivíduos autótrofos são aqueles produtores, né, fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, fazem fotossíntese e produzem a energia para toda uma cadeia. E os heterótrofos, que são os consumidores decompositores. Os fatores abióticos, né, prefixo A, prefixo de negação, é um prefixo que não tem vida, é um fator que não tem vida, mas ele influencia na vida dos seres vivos. Então, água, gases, luminosidade, sais minerais, luz, pressão, temperatura, pH, salinidade, umidade, tá? Qualquer fator do meio que não tenha vida, mas que influencia na vida dos seres vivos. Bom, galera, a gente vai continuar onde a gente parou. Então, a gente continua nessa mesma dinâmica, que tem conceito, né, e que tem coisas interligadas, já que a ecologia está sempre interligada. E agora a gente vai falar um pouquinho de dinâmica de população. Quando a gente faz os estudos de dinâmica de população, né, existem muitos estudos desses nas áreas de ecologia. Quando a gente pensa no estudo de dinâmica, a gente está falando de como a gente entende o aumento e diminuição, né, do número de indivíduos numa população que seja natural, né, que esteja no ambiente natural, principalmente. Tá? Então, a gente vai ter aí fatores que podem ocasionar um acréscimo, né, nas populações, e fatores que podem causar decréscimo, né, diminuição. Fatores que causam acréscimo, né, um aumento nas populações, taxa de natalidade, que nada mais é do que quantos indivíduos nascem nessa população. E taxa de imigração, quantos indivíduos entram, né, e se associam a essa população. Fatores que causam decréscimo, né, diminuição, né, do número de indivíduos, taxa de mortalidade, quantos indivíduos morrem nessa população, e taxa de emigração, quantos indivíduos saem daquela população e migram para outras populações. Então, cuidado para não confundirem imigração com emigração. Bom, e aí a gente define aí essas pequenas estruturas que vão definir se a população está em crescimento, está em declínio ou está em equilíbrio. Então, a gente costuma dizer que uma população está em crescimento quando as taxas de natalidade e de imigração são maiores que as taxas de mortalidade e emigração. Quer dizer, nasce e entram mais indivíduos, né, numa população do que morrem e emigram. Uma população está em declínio quando as taxas de natalidade e imigração são menores que as taxas de mortalidade e imigração. E a população está em equilíbrio quando natalidade e imigração estão equivalentes, equiparadas à mortalidade e imigração. Esse slide é meio que para
Para complementar, né, o anterior, né, a gente falou um pouquinho, os anteriores, na verdade, a gente falou um pouquinho de potencial biótico e resistência do meio, né, então o potencial biótico é algo favorável ao crescimento das populações, né, e a resistência do meio, a resistência ambiental é algo desfavorável. Nesse meio de caminho aí, a gente tem alterações, né, de clima, de espaço, de alimento, as relações ecológicas que podem causar alterações nessa dinâmica dessas duas expressões diferentes. E aí a gente percebe esse gráfico, que é um gráfico que vocês precisam saber, tá? Já caiu muitas vezes em questão de vestibular. Então aqui a gente tem um gráfico, né? Porque vocês não estão vendo aqui eixo de x, y exatamente, mas a gente tem aqui o eixo de x, y, em que o potencial biótico ele está sendo representado por essa curva crescente, né? Então, na teoria, ele vai crescendo, crescendo, crescendo o potencial que as espécies têm de se reproduzir e se multiplicar. A resistência do meio é essa área achurada aqui do meio, porque a gente sabe que as populações elas não crescem absurdamente sem parar, né? Então, a gente vai ter resistência do meio que vai impor, né, uma redução disso. Então, no fundo, né, ao final das contas, o crescimento da população é representado por essa curva em vermelho, né? Ela cresce, mas em determinados momentos ela diminui, depois ela cresce de novo. Ela passa por essa dinâmica ao longo do tempo, tá? Nenhuma população cresce sem parar, né? Ela vai crescendo, diminuindo. Tem vários fatores aí que podem diminuir, né, causar mortalidades, outros que podem causar natalidade. Então, esse gráfico é um gráfico tradicional de crescimento populacional. Bom, agora a gente vai entrar na parte das relações tróficas, em que a gente fala das cadeias e teias alimentares. Então, as cadeias alimentares, né, são essas sequências de alimentação entre os seres vivos, né? Então, como essa relação de alimentação acontece dentro de uma relação entre indivíduos diferentes. Numa cadeia alimentar, a gente vai ter sempre os produtores, que são os seres fotossintetizantes, autótrofos, né? São a base de uma cadeia alimentar. Sempre uma cadeia alimentar começa com o produtor, já que é aquele indivíduo que produz seu próprio alimento, né? Ele não depende de nenhum outro indivíduo para produzir essa energia que vai ser suficiente para toda uma cadeia alimentar. Em seguida, a gente tem os herbívoros, que são animais que se alimentam dos produtores, né, dos vegetais. Depois, a gente tem carnívoros, que se alimentam dos herbívoros, né, são animais que se alimentam de carne, né. Agora, obviamente, a gente pode ter animais aí também que são onívoros em seguida, né. Seres onívoros são aqueles que se alimentam tanto de vegetais quanto de animais, tá? E a gente tem os decompositores, que no fundo são indivíduos, né, fungos e bactérias, que podem decompor matéria orgânica. Então, ele pode decompor tanto produtores, quanto herbívoros, quanto carnívoros, beleza? E a gente define nível trófico. Cada indivíduo desse está num determinado nível trófico. Então, os produtores estão no primeiro nível trófico, herbívoros no segundo nível trófico, carnívoros no terceiro nível trófico. O decompositor a gente bota aqui como último nível, mas ele sempre pode decompor qualquer um desses outros indivíduos. Bom, botei aqui um exemplo de uma cadeia alimentar, capim, coelho, raposa e onça, em que a gente tem o capim no primeiro nível trófico, coelho no segundo, raposa no terceiro e onça no quarto, tá? Qual é a posição exatamente, né, que cada um ocupa numa cadeia alimentar? O capim são os produtores, já que são os vegetais. O coelho é o consumidor primário, né? Depois dos produtores a gente tem os consumidores. Consumidor primário é aquele que se alimenta do produtor. A raposa como consumidor secundário, porque se alimenta do consumidor primário. E a onça como consumidor terciário, porque se alimenta do consumidor secundário. A ordem é sempre essa. Cuidado só para não confundir, porque capim é chamado de primeiro nível trófico e o coelho é o consumidor primário. Cuidado para não confundir o primeiro com o primário e achar que eles são do mesmo nível, não são.
Já as teias alimentares são relações entre cadeias, né? Porque na natureza a gente não tem uma cadeia que ela é linear e estática para sempre, né? Dependendo do animal, ele tem uma dieta alimentar muito ampla. Então, não exatamente, né? A onça só se alimenta de raposa, né? E por aí vai. Normalmente, animais que a gente chama de topo de cadeia, que são esses de últimos níveis tróficos, eles têm uma dieta alimentar muito ampla, né? Então, eles têm muitos indivíduos para se alimentar. E as pirâmides ecológicas, né, uma parte bem importante disso, nada mais é do que a representação, né, gráfica dessas cadeias alimentares. Então, a gente vai identificar essas pirâmides, essas cadeias alimentares, em forma de pirâmide, tá? Em que cada nível trófico vai estar num retângulo específico. A gente tem 3 tipos de pirâmides ecológicas: a pirâmide de números, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. Então, por exemplo, vamos botar aqui essa cadeia alimentar: capim, coelho, raposa e onça. Então, a onça se alimenta da raposa, que se alimenta do coelho, que se alimenta do capim. O que é uma pirâmide de número? A pirâmide de número ela mostra quantidade, né? Então, se a gente for pensar numa vida normal, né, eu tenho menos onça do que eu tenho de raposa, mais raposa do que eu tenho de coelho. E em relação ao capim, por exemplo, um coelho come um pé de capim? Não, um coelho come vários pés de capim, né? Uma raposa só vai se alimentar de apenas um coelho em sua cadeia? Não, ela pode se alimentar de mais coelhos e por aí vai. Então, nessa cadeia, prestem atenção porque cada coisa depende de cada cadeia. Essa pirâmide tem esse formato: maior na base e menor no ápice. Bom, usando a mesma cadeia alimentar, a gente vai ter agora uma pirâmide de biomassa. O que é biomassa? Biomassa a gente diz que é o peso seco dos indivíduos. É como se a gente pegasse esse indivíduo e desidratasse, tirasse toda a água dele e pesasse. Então, nessa conta, a onça vai ter um nível trófico bem grande, né? Um retângulo bem grande. Por quê? O que causa o peso seco numa onça, né? Ossos, cartilagens, músculos, órgãos, né? Dentes, e muito mais do que a raposa, muito mais que o coelho, muito mais que o capim, que é um vegetal, e o peso seco dele vai ser bem pequeno, tá? Então, nesse caso, essa pirâmide de biomassa ela é invertida, maior no ápice e menor no ápice. Já numa pirâmide de energia, usando a mesma cadeia alimentar, eu tenho uma pirâmide que nunca vai mudar, ela sempre vai ser maior na base e menor no ápice, seja qualquer cadeia alimentar que for. Por quê? O primeiro nível trófico, que é o produtor, ele é o indivíduo autótrofo fotossintetizante, certo? Então, ele produz seu próprio alimento, ele faz fotossíntese e ele consegue toda a energia suficiente para uma cadeia alimentar existir. A cada passagem de nível trófico, a gente perde 90% da energia e sobram apenas 10%. Então, a cada passagem, você vai ter uma redução dessa energia, tá? Vocês podem pensar assim, então como que o indivíduo que está lá no topo dessa cadeia consegue ter energia suficiente? Se alimentando. Por isso que a onça precisa se alimentar muito, a raposa também, né? Quanto maior o nível trófico, mais ela precisa de alimentação. Então, uma pirâmide de energia ela vai manter sempre esse padrão, maior na base e menor no ápice. Mudando de cadeia alimentar, coloquei aqui árvore, pulgões e bactérias. Pulgões são uns ectoparasitos, parecem uns carrapatos, e bactérias. Numa pirâmide de número, eu vou ter mais bactérias do que pulgões e mais pulgões do que árvore, né? Eu posso ter uma árvore, é número, né? Uma árvore. Quantos pulgões podem parasitar uma árvore? Muitos. Quantas bactérias parasitam pulgões? Centenas, milhares, né? Uma dica, toda vez que a gente tiver parasitos, né, micro-organismos, sempre é um nível trófico que tem uma quantidade muito grande, tá? Quantidade de biomassa, né? Pirâmide de biomassa. Vou ter uma biomassa maior na base e menor no ápice. O que é o peso seco, né? Uma árvore, olha a estrutura de uma árvore, mesmo que seja uma, olha quanto ela vai pesar, né? Mesmo desidratando ela, em comparação com pulgões e bactérias. Por isso, ela é maior na base e menor no ápice.
pirâmide de energia, nada se altera. A pirâmide de energia é sempre na mesma sequência. Maior na base, menor no ápice, nada muda. Tá? Uma outra cadeia alimentar, árvore, lagartas e aves. Olha como a pirâmide de número ela pode ser versátil. Né? Eu tenho aqui uma base de árvore, eu tenho mais lagartas numa árvore do que eu tenho de quantidade de árvore, óbvio, né? Uma mesma árvore pode ter muitas lagartas sobre ela, e eu tenho algumas aves, mas menos quantidade do que lagartas. Mas pensem que o último nível trófico, o pequeno, e o menor, né, o primeiro, elas têm um nível muito parecido, tá? Então, na verdade, tudo depende de que cadeia alimentar a gente está falando, tá? Então, nesse caso, uma pirâmide de número ela tem esse formato, ela pode ser totalmente diferente em termos de tamanho, de nível trófico, no início, na base, no meio, no topo da cadeia, tanto faz. Pirâmide de biomassa, apesar de ave, né, ter ossos, né, mesmo pneumáticos, né, que não pesam tanto, né, a biomassa vai ser menor do que a árvore, porque a gente está pegando uma árvore, né, normalmente uma árvore de grande porte, em que a gente tem lagartas que podem parasitar ela e aves, tá? E uma pirâmide de energia, voltando à mesma história, sempre maior na base e menor no ápice. Nada altera isso aí. Bom, galera, a gente vai voltar aqui para essa aula de ecologia. A gente vai falar agora de um dos assuntos mais importantes dentro desse grande eixo que é a ecologia, que são as relações ecológicas. Quando a gente fala de relações ecológicas, a gente está falando das relações entre os indivíduos, né, entre os seres vivos, como eles se relacionam na natureza. E essas relações elas são divididas em dois grandes grupos, em relações harmônicas e desarmônicas. As relações harmônicas são aquelas em que não existe prejuízo para nenhum dos envolvidos, tá? Ou ela tem benefício ou é nulo para um dos indivíduos, tá? Mas nunca prejuízo. Dentro dessas relações harmônicas, elas são divididas entre intraespecíficas e interespecíficas. Intraespecíficas são relações que acontecem dentro de uma mesma espécie, né? Entre indivíduos de uma mesma espécie. E as relações interespecíficas entre espécies diferentes, beleza? Nas relações intraespecíficas, dentro de uma mesma espécie, a gente tem dois exemplos, a colônia e a sociedade. Na relação de colônia, a gente tem uma associação entre indivíduos, né, de uma mesma espécie que se relacionam anatomicamente, quer dizer, existe uma correlação física, inclusive entre eles, em que eles vivem juntos, dividem tarefas, dividem funções e existe uma dependência metabólica entre eles, isso é o mais importante, tá? Então, um exemplo de colônia são aquelas caravelas, né, aquelas medusas, parecem umas águas vivas, a gente vê muito em capa de livro de biologia, tá? São, na realidade, quinidários, né? São indivíduos que vivem juntos e juntos formam aquela grande colônia que é aquela grande medusa, tá? Elas nadam por jato-propulsão, né? Absorvem a água e depois empurram e vão nadando juntamente. Aquilo ali não é um indivíduo só, são vários quinidários que juntos formam aquela estrutura. Então, um faz uma função digestiva, outra reprodutiva, outra de locomoção. Só que se um desses indivíduos morrer, a colônia inteira morre, tá? Então existe uma relação de dependência entre eles. A gente costuma dizer que isso é uma relação mais, porque é positiva para ambos os indivíduos que estão ali fazendo parte daquilo. Já a relação de sociedade também é uma relação entre indivíduos de uma mesma espécie, né, do mesmo grupo, só que a diferença é que não existe dependência metabólica. Também existe uma relação de parceria de trabalho, né? Mas não tem dependência metabólica. Então, por exemplo, o formigueiro, você tem uma relação em que as formigas dividem tarefas, né? Cada um tem uma função, mas se uma formiga morrer, não quer dizer que o formigueiro inteiro vai morrer. Tá? Isso também acontece com abelhas, cupins, né? Então, as abelhas, por exemplo, você tem a rainha, o zangão, as operárias, cada um tem uma função, tá? Mas não existe dependência metabólica. Nós, né, seres humanos, vivemos numa sociedade, tá? Então, também uma relação mais em que é positivo para ambos os indivíduos. Já na relação interespecífica, agora a gente está falando entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Então, a protocooperação é uma relação que também é benéfica para ambos os indivíduos,
mas que existe uma relação de troca, né, de favores, de benefícios, mas não existe uma dependência metabólica entre eles, tá? Então, um dos exemplos clássicos que a gente usa é a do crocodilo e do pássaro palito. O crocodilo, quando ele se alimenta, ficam restos de comida na boca desse indivíduo, ele tem dentes que são muito afastados uns dos outros, e esse resto que fica na boca do crocodilo atrapalha ele numa próxima alimentação. Então, com isso, ele fica com a boca aberta, vem um pássaro palito que tem um bico muito fininho e vai lá e fica como se fosse palitando o dente do jacaré, né, do crocodilo, e ele se aproveita daquilo para se alimentar, né, o pássaro não precisa caçar nenhuma presa, ele se alimenta daquele resto de comida, enquanto o crocodilo fica livre, né, daqueles restos que atrapalham ele. Então, é uma relação benéfica para os dois, mas se um não existir, o outro não vai morrer por causa disso, tá? Já o mutualismo é uma relação que também é benéfica para os dois, então também mais, só que existe uma dependência metabólica, tá? Se um morrer, o outro morre. Então, por exemplo, os líquens são associações entre algas e fungos. Existe uma troca de benefícios, né, um dando, né, algum tipo de vantagem para o outro, mas se um morrer, o outro morre, né? Ruminantes, né, bois, vivem com bactérias em seu intestino e dependem dessas bactérias para digerir a celulose que ele sozinho não consegue digerir, né? O capim, né, a grama que ele se alimenta, tem celulose e ele não consegue fazer essa digestão. Então, se não existir a bactéria, o gado vai morrer e vice-versa, tá? Então, é uma relação positiva para os dois, mas com dependência metabólica. Já o comensalismo é uma relação um pouco diferente, né? Uma relação que é positiva para um e é nula para o outro, tá? Um indivíduo se dá bem e para o outro indivíduo nada acontece, tá? Talvez ele nem perceba a presença do outro indivíduo. A gente fala muito nesse exemplo do tubarão e do peixe-piloto, tá? Então, o tubarão, ele vai nadando, onde ele vai tem um peixe pequeno que fica abaixo dele, que a gente chama de peixe-piloto. Quando o tubarão se alimenta, ele dá uma bocanhada numa presa, né? E puxa, né? Nessa sobram alguns restos de comida em volta, o peixe-piloto vai lá e vai mordiscando aquele resto de comida que sobrou ali. Isso é vantajoso para o peixe-piloto e é nulo para o tubarão, que nem sabe da existência do peixe-piloto ali perto dele, tá? Então, é uma relação mais zero, tá? Essas três relações que eu coloquei aí embaixo, a gente, apesar de colocar nomes diferentes, são formas de comensalismo, porque também é uma relação mais zero, tá? O inquilinismo, né? O inquilino é aquele que mora na casa de alguém, então a relação aí da holotúria e do peixe-palito. A holotúria é um equinodermo, né? Ele tem um corpo, parece um vasinho de planta, tá? Tudo que ele tem de órgão está nas laterais, né? na estrutura mais na lateral desse corpo, por dentro ele é oco. Um peixe-palito, ele é muito fininho, né? O peixe-agulha também tanto faz. Quando ele se sente ameaçado no ambiente marinho, ele se esconde ali dentro da holotúria. Então, ele se beneficia da segurança, né? De não ser predado por ninguém, e a holotúria nem percebe a presença dele, tá? A foresia é uma relação de transporte, então a gente considera assim uma relação entre o pássaro e as plantas, né? Quando o pássaro vai polinizar uma flor, né, ele vai lá sugar o néctar daquela flor, na realidade, né? Não vai exatamente polinizar, né? Acontece. Ele vai sugar o néctar daquela flor, quando ele encosta o bico e as patas ali naquela flor, grãos de pólen se prendem nessas regiões do corpo do pássaro. Quando ele, porventura, for polinizar, né, e sugar o néctar de uma outra flor, ele automaticamente poliniza sem querer. Então, para o pássaro, isso não muda nada, porque ele está indo ali para sugar o néctar da flor, para se alimentar. E para o vegetal, isso é benéfico, que está ganhando uma possibilidade de diversidade, né, da planta se reproduzir. Por último, epifitismo, né, uma relação de plantas epífitas. Plantas epífitas são bromélias e orquídeas. Então, são plantas que se apoiam em outras plantas maiores, né, com o objetivo de melhorar a sua eficácia de sobrevivência, né? Então, a gente vê muito isso com bromélias e orquídeas, que são colocadas, por exemplo, em árvores grandes, né? Elas se aproveitam melhor da chuva, da iluminação, né, dos raios solares, mas ela não causa nada para esse vegetal maior, para essa árvore em que ela está apoiada, mas ela está sendo beneficiada. Bom, já as relações desarmônicas
são essas relações em que existe prejuízo para pelo menos um dos envolvidos, tá? Então, pode ser prejuízo para todo mundo, prejuízo para um deles, ou prejuízo para um e nulo para outro. Também é dividido entre relações intra e interespecíficas, né? A mesma ideia de ser intra da mesma espécie, né, e inter espécies diferentes. Nas relações intraespecíficas, a gente tem as competições. Né? As competições, todos os indivíduos competem entre si, né? Então a gente está falando aqui de indivíduos da mesma espécie. Indivíduos da mesma espécie competem por alimento, por território e por parceiro sexual. Então, numa competição, por mais que alguém ganhe e alguém perca, a gente costuma dizer que é uma relação menos-menos, porque numa competição todo mundo sai perdendo de alguma maneira, tá? Fisicamente, né? Sempre vai ter perdas, então é uma relação menos-menos. Já o canibalismo é uma relação que normalmente é consequência de uma possível competição, tá? Um animal mata o outro da sua própria espécie com a única finalidade de se alimentar. Então, se existe uma escassez de alimento, né, o animal não está mais conseguindo predar nenhum alimento, nenhum animal, nenhum outro indivíduo, né, ele busca novas presas, ele não consegue, ele acaba matando o outro indivíduo da mesma espécie com a finalidade de se alimentar. O indivíduo da nossa espécie nunca é um alvo da nossa alimentação, então ele só chega ao ponto, né, de matar o outro com a finalidade de se alimentar, depois de ele já ter tentado muitas possibilidades de alimentação. Inclusive, às vezes ele já migrou, mudou de ambiente e ainda assim não conseguiu um novo alimento, tá? Então, o canibalismo só acontece numa situação de extrema necessidade alimentar. Então, é uma relação mais-menos, porque quem matou o outro, né, se deu bem e quem foi morto se deu mal, então mais-menos. Nas relações interespecíficas, a gente também tem as competições, né? Indivíduos de espécies diferentes também competem, tá? Só que competem por alimento e por território. Não competem mais por parceiro sexual, né? Então, um parceiro sexual de um indivíduo é aquele que é da sua mesma espécie, salvo raras exceções aí. Então, também é uma relação menos-menos, tá? O predatismo, né, é uma relação mais-menos, né? Predatismo ou predação, tanto faz. Uma relação mais-menos em que a gente tem uma relação predador-presa. O predador se dá bem, a presa se dá mal, tá? Então, se a gente vê, por exemplo, um leão comendo uma lebre, né, uma zebra, por exemplo, o leão é o predador, a zebra ou a lebre são as presas, né? A gente costuma dizer que uma relação de predatismo, o predador equilibra o número de presas e vice-versa, tá? Por que isso? Se o predador sempre conseguisse se alimentar dessa única presa, uma hora não tem mais presa, né? Então, em algumas situações, a lebre, por exemplo, é um animal que é muito ágil. Então, muitas vezes ele consegue escapar de um leão, por exemplo, tá? Então, ele se esconde. E nessa, a gente pode identificar uma redução, né, na eficácia do leão, que ele precisa buscar um outro alimento. Enquanto isso, a lebre escondida, ela se reproduz. Então, ela produz novos indivíduos. Então, se a gente fosse ver um gráfico, né, de predatismo, não é um gráfico equilibrado, é um gráfico em que você tem o aumento do número de um e diminuição do outro, e isso vai se alternando ao longo da vida, tá? Já o amensalismo, que também é chamado de antibiose, é uma relação menos zero. Então, o indivíduo produz alguma substância, muitas vezes, que impede o crescimento e desenvolvimento do outro. Então, por exemplo, o eucalipto é uma planta que produz uma substância chamada eucaliptol. Ele produz isso naturalmente, é do metabolismo dele. Então, para ele é uma relação zero, nula, tá? Mas nenhuma planta próxima do eucalipto consegue crescer e se desenvolver por conta dessa substância. Não sei se vocês já passaram por alguma plantação de eucalipto. Se você prestar atenção, você vê que você só observa eucalipto ali, tá? Nenhuma planta diferente próximo a ele. Isso também acontece com fungos e bactérias, tá? Existem alguns fungos que foram colocados em meio de cultura junto com algumas bactérias, e esse fungo produziu uma substância que matou as bactérias, certo? Então, a penicilina é um antibiótico que foi produzido a partir do penicillium, que é um fungo. Então, esse fungo produz uma substância que anula a ação, né, da bactéria, mas é uma produção fúngica natural do metabolismo dele, ele não fez de propósito, tá?
E por último, o parasitismo, né, uma relação parasito-hospedeiro. Todo parasito, né, está se aproveitando do hospedeiro como uma forma de se alimentar, uma forma de moradia, um local de reprodução, né? Então a gente entra aí com os endoparasitos, né, que parasitam o nosso corpo internamente, vírus, bactérias, fungos, protozoários, vermes, né, os eumintos, e a gente tem os ectoparasitas que nos parasitam externamente, carrapatos, pulgas, piolhos, tá? Eles se aproveitam desse hospedeiro, né? Pode ser o homem, pode ser algum outro mamífero, ave, seja lá o que for, tá? Pode até ser um outro micro-organismo. Então, bacteriófagos, por exemplo, são vírus que infectam bactérias, tá? Então, numa relação de parasitismo, é uma relação mais menos, porque é boa para o parasito, mas é ruim para o hospedeiro, por mais que, se esse parasito levar o hospedeiro à morte, é ruim para esse parasito, né? Porque ele vai precisar buscar um novo, né, corpo para ele sobreviver, ou ele vai morrer. Se ele não conseguir fazer isso, automaticamente ele vai acabar morrendo.